Tá gravando. Bom, vamos lá. Bom, novamente, boa noite a todos e todas. Eu já dei, acho que boa noite para a maioria das pessoas. Só chegou a Diana aqui depois, né? Bom, então, a ideia dessa aula começou a partir da tutoria minha e junto com a Clícia. E aí a gente percebeu que os alunos estavam sentindo falta de algumas aulas, né? E aí eu tinha dado a ideia de seguir com essa aula que eu estou trabalhando no ensino médio com os meus alunos, né? Sou professor na rede pública, eu já também trabalhei na rede particular, mas atualmente só na rede pública, desde 2007. E nesse último ano, especialmente, eu comecei a trabalhar e ler o texto com os alunos, né? E os alunos me deram um feedback bastante positivo da leitura do texto. E eu resolvi pegar um texto clássico, né? O Manifesto do Partido Comunista, que a partir desse texto a gente consegue trabalhar uma série de conceitos, né? Que foram colocados, inclusive, lá no grupo. Né? Então, a ideia é simples, uma pedagogia bem simples que estou desenvolvendo. A gente vai fazendo a leitura junto, né? Eu não vou pedir para ler em casa. Se quiser ler antes, né, da próxima aula, ótimo, maravilha, né? Mas se não, a gente vai lendo o texto aqui em conjunto, a gente mesmo. Cada um vai lendo um parágrafo e, a partir dali, né, a gente vai lendo o parágrafo. A dinâmica que eu uso com as minhas turmas é o seguinte, os alunos vão lendo, né, vão lendo junto comigo, e o que a gente faz? A partir dali, a gente vai destrinchando o texto. Uma dinâmica bem simples mesmo. Ó, pega o primeiro parágrafo, ó, o que o Marx está falando nesse primeiro parágrafo. Pega o segundo parágrafo, ó, o que o Marx está falando nesse segundo parágrafo. E assim vai, tá certo? É isso, sem segredo. Porém, antes de começar a leitura, tá certo? Eu quero começar com vocês mostrando uma linha do tempo, tá? Para a gente se situar da onde que o Marx vai partir e do que o Marx vai falar, tá legal? Então é o seguinte, eu tenho essa linha do tempo aqui, tá? Eu vou compartilhar essa linha do tempo aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, 3, 2, 1. Compartilhar uma guia. Linha do tempo. Tá aqui. Ó. Vocês estão visualizando a linha do tempo aí, tá? Bom, então é o seguinte, a gente tem uma linha do tempo aqui, só falar um pouquinho mais baixo, por favor, obrigado. A gente tem uma linha do tempo aqui, né, clássica, né, nas aulas de história, tá certo? Então, a gente tem a pré-história, né, nessa pré-história aqui, a gente está pegando o Homo sapiens, é a nossa espécie, né? 200 mil anos. Porque se a gente for pegar as outras espécies de homens, né? De hominídeos, que são várias, e não cabe a gente estudar isso, ela surge há 5 milhões de anos lá na África, né? É o fóssil mais antigo que os paleontólogos, antropólogos têm estudado, né? Mas a gente pegar a nossa história, 200 mil anos, o homem, ele ficou perambulando, né? Porque esse é o período que a gente fala de nomadismo, né? Ele ficou perambulando até mais ou menos 10 mil anos. E aí, em 10 mil anos, é o período que começa a surgir as primeiras cidades ali no Crescente Fértil, que é a região do Oriente Médio, que aí logo depois vai surgir o Egito, então são mais ou menos 10 mil anos. Né? A escrita vai surgir há 6 mil anos atrás, ou
a 4.000 antes de Cristo. Né? E aí a gente tem uma classificação de Idade Antiga ou Antiguidade Clássica, tá? Que vai desses 4.000 antes de Cristo até 476, que é com a queda do Império Romano. Quando cai o Império Romano, né, começa o que a gente vai chamar de Idade Média ou feudalismo, né, que vai de 476 depois de Cristo até a queda de Constantinopla, 1453, a tomada lá de Constantinopla. E depois o que a gente vai chamar de Idade Moderna, né? Esse período, para a gente, é um dos mais importantes, tá certo? Esse aqui, ó, o século XV, né? Por que o século XV, que começa no ano de 1401 e termina em 1500, é um dos séculos mais importantes, né? Porque tem uma transformação muito grande nesse período, né? Então, a gente vai ter a formação das monarquias absolutistas, mais ou menos no século XV, a formação dessas monarquias, porque até então, na Idade Média, as pessoas viviam em mini-feudos, né? O feudo é como se fosse o senhor feudal, né? Ele é como se fosse um mini-rei. Você não tem a formação dos países ainda, né? Então, ou seja, a unificação dos países vai começar, né, no século XV. Então, lá nos anos 1400, Portugal é um dos primeiros, eu não tenho a data exata, mas isso também não importa para a gente, né? Ou seja, então você vai ter unificação de Portugal, depois unificação da Espanha, a unificação da França também, mais ou menos nesse período, unificação da Inglaterra, ou seja, as monarquias absolutistas estão formando nesse período, né? Outra coisa importante, né, que tem aqui, né, nesse período, as grandes navegações. As grandes navegações também vai ser um salto, né, no desenvolvimento humano, a troca, o comércio, vai ter tudo a ver, né, esse período, as grandes navegações, com o desenvolvimento, né, dessa burguesia que a gente tanto vai falar nesse livro do Marx, certo? Bom, então esse século aqui é um século que vocês têm que ter na mente, assim, quem vai estudar o Manifesto Comunista tem que entender mais ou menos esse período, certo? O século XV. E depois, né, a gente tem um outro marco importantíssimo, que é o 1789, a Revolução Francesa. Certo? Então, é um outro marco que a gente inaugura um novo período, que é chamado de Idade Contemporânea. Tá? Bom, então é isso, né? Então, para começar essa linha do tempo aqui com vocês, tá certo? Então, para a gente ter uma ideia e lembrando, né, que esse século é importantíssimo para a gente, tá? Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo. Bom, então, o Marx ele vai tratar basicamente desse período, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, Idade Contemporânea. Tá? Bom, então, feito essa linha do tempo, tá? Vou deixar ela aqui por enquanto. Eu vou fazer uma pergunta para quem estiver na sala responder assim, mesmo que errado. Na opinião de vocês, quando começa o capitalismo? Quando começa o capitalismo? Luiz, fala aí, Luiz. Quando você acha que começa o capitalismo?
Eu vou chutar. Não, sem medo de errar. 1900? Não, não, não. Lavínia, quando você acha que começa o capitalismo? Eu também vou chutar, tá? Eu Ótimo. acho que após a Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, um bom chute. Diana. Idade moderna? Idade moderna. Um bom chute também. Tá. Bom, legal, legal. Tá? Bom, a gente pode dizer, né, que o capitalismo ele começa aqui, né, na Idade Moderna, tá certo? Em 1453, tá certo? É que é chamado de capitalismo comercial, tá? É quando começam as grandes navegações, o Marx vai falar disso no livro, ele vai dar uma boa explanada sobre isso no livro. Então, as grandes navegações, elas vão ajudar a desenvolver o comércio. Então, começa a colonização, né, do nosso continente, especialmente o americano, coloca aqui, começam a levar o pau-brasil, depois colocam as usinas de açúcar, né, os engenhos de açúcar, e aí começa o que eles chamam de capitalismo comercial. Só que é no ano de 1789, né, que é o marco do capitalismo, né? A Revolução Francesa é a revolução política do capitalismo, e alguns anos antes da Revolução Francesa, mais ou menos em 1760, é que começa a Revolução Industrial, tá certo? E aí a gente começa com a indústria, né? Aí que fala de capitalismo industrial. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente começa com essa parte aí do capitalismo industrial, mas a gente pode, né, colocar na Idade Moderna, com as grandes navegações, e depois na Idade Contemporânea, com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa, tá certo? Isso daí são as datas, né, que se utilizam para o capitalismo, né, para o desenvolvimento do capitalismo. Uma outra coisa que eu quero aproveitar, tá certo? E falar, né, que em história não existe nada rígido, tá certo? Não existe nada rígido. Porque, veja bem, se você olhar para o quadro aqui da Idade Média, ela vai de 476 até 1453. Mas a gente vai encontrar relações feudais, tá certo? Até a Revolução Francesa, né? Até a Revolução Francesa, até depois da Revolução Francesa, a gente vai encontrar relações feudais. Então, assim, não dá para determinar que uma coisa começa numa data e termina numa outra data exata. A ciência da história, ela utiliza esse quadro, mas esse quadro, assim, para a gente ter uma base. Mas em história, nada é muito rígido, né? Por exemplo, a gente tem alguns países que até hoje são monarquias, né? Inglaterra, França, França não, perdão, Inglaterra, Espanha, Holanda, o Japão é um império, né? São formas de monarquia, e monarquia, na verdade, é um resquício da Idade Média. É um resquício de um mundo velho. Só que a burguesia, ela toma o poder, tá certo? Ela toma um poder fazendo uma aliança, né, com a nobreza. E ela mantém a monarquia no poder. Tá certo que a monarquia de hoje não tem nada a ver com a monarquia lá do século XV, mas ela é um resquício, né, de uma sociedade antiga. Eu não conheço muito a história da Bolívia, Francisco.
a Corvéia, né? Eu, infelizmente, não ouvi falar. Inclusive, ia começar a estudar Bolívia num curso de América Latina, mas não comecei ainda. Mas, enfim, é só para frisar essa questão de que não existe nada rígido, né, em história, tá? Bom, eu vou fazer mais uma pergunta, né? Eu vou fazer uma... Não, é sempre bom, Francisco, as contribuições, sejam elas quais foram, elas sempre acrescentam na aula, né? Mesmo que elas sejam contrárias, mesmo que as ideias não batam, enfim, elas são sempre importantes. Eu agradeço. E quem quiser falar, fique à vontade, que eu vou tentar comentar sempre que possível. Uma segunda pergunta, né? Quando surge a burguesia? E o que é burguesia na visão de vocês? Então, eu vou perguntar primeiro para a Luíse, para a Diana, para a Ana, que está chegando agora, e Lavínia, sem medo de errar novamente. E é errando que a gente aprende, e eu erro até hoje. Eu quero saber, assim, o que é burguesia para vocês? Ana, você chegou depois. O que é a burguesia para você? Boa noite, gente. Boa noite, Ana. Boa noite, professor. Então, eu peguei o fio de meada do quase no fim, de você dar a explicação da sua fala, mas eu vou falar sobre a burguesia dentro da minha perspectiva, pode ser? Porque eu não você falou. Uhum. Bom, eu acredito que a burguesia é fruto da exploração de pessoas mais pobres, né? Tipo, para existir a burguesia, precisa do capitalismo, e aí eles esquecem do socialismo e só vivem nessa questão exploratória. E aí, com quantos pobres se faz um rico, né? Essa é a minha percepção sobre burguesia. Tem toda essa questão também de herança, né? De famílias que já tem toda uma trajetória, e essa trajetória, ela os membros dessa família bebem muito dessa herança, né? E aí essa burguesia, ela vai se fazendo dentro desse círculo, né? Pessoas que já vêm toda de uma carga, de repente, escravocrata, exploradora, e as coisas vão se acontecendo dessa forma. Tá. Eu vou aproveitar o gancho, já que você falou bem, né? Quem é o burguês para você hoje? Hoje, um burguês... Bom, nós temos o exemplo da família Bolsonaro, né? É uma família que já está há anos aí no poder, só mamando, em cima de exploração de um monte de gente, de milicianos, de gente safada. Eles são o exemplo da burguesia para mim, brancos, né? Brancos ricos. A cara da burguesia brasileira. Tá. Luiz, o que é a burguesia para você? Quem é o burguês? Na sua visão. Eu concordo com o que a moça acabou de falar. A Ana. Isso. Acredito que sejam pessoas brancas que exploraram outras pessoas e é isso. E estão aí dominando o mundo, infelizmente. Tá. Diana, o que é o burguês para você? O que é um burguês? O burguês é o rico, né? É a classe rico. que domina as outras classes. O resultado do capitalismo, os exploradores. Resultado do capitalismo. Lavínia, o que é um burguês para você? Eu tenho a mesma percepção das meninas. É o rico que tem mais poder. É o rico que tem mais poder. Tá, legal. Muito bem. Última pergunta. Vocês sabem de onde surge a burguesia? Eu posso estar um pouco errado, mas eu acredito que venha por conta da monarquia, né? Venha por conta da monarquia.
Não, não. Mas tudo bem. Gente, eu vou ler um texto para vocês antes, tá? Que eu já separei aqui, tá? Deixa eu procurar ele aqui. Não. Então deixa eu parar de compartilhar aqui essa tela aqui. Parar a apresentação e compartilhar uma outra guia. Bom, surgimento da burguesia, compartilhar. Bom, esse é um textinho aqui, ele tem 4 parágrafos, é bem curtinho. Eu tenho feito uma dinâmica, né, e eu tenho gostado, que cada um lê um parágrafo. Vocês topam? Pode ser? Topo, bora? Pode ser. Bora. Ana, pode começar você. Deixa eu só baixar um pouquinho. Eu não estou conseguindo enxergar. E agora, como eu faço para abrir a tela? Eu não estou conseguindo enxergar, só consigo enxergar os títulos. Você não está conseguindo enxergar? Não, só o título e a imagem. Tá, não. Eu queria começar no título e na imagem mesmo. Surgimento da burguesia. O renascimento urbano europeu teve início no século IX. 11? 11, a partir do crescimento comercial, surgiu a burguesia formada por comerciantes que desenvolveram o capitalismo. Beleza. Aí você lê esse parágrafo aí. Tá, joia. Abaixo da imagem está escrito: os burgueses foram os precursores do capitalismo racional. Isso. A Europa medieval passou por profundas mudanças. Novas cidades surgiram a partir do século XI, iniciando o desenvolvimento comercial estabelecido nas relações entre Ocidente e Oriente, proporcionadas pelas cruzadas. Bom, eu vou fazer uma observação aqui, tá? Então, veja bem, a gente viu lá, né, que a Idade Média, o feudalismo, ele vai do século V até o século XV, certo? Só que, né, então, esse período aqui, né, do século 476, né, até o 1453, que é o período, né, que tem mais ou menos 1000 anos, tá certo? Que é o período que é chamado de Idade Média, né? Algumas observações têm que ser feitas aí, tá certo? Antes da gente continuar no texto. É o seguinte, esse termo, né, iniciando o desenvolvimento comercial. Então, mas como assim o desenvolvimento comercial? Acontece que do século V, né, até o século XV, a Idade Média, esse período ele é conhecido por um período que não se tem muito comércio, certo? O comércio ele está pouco desenvolvido do século V até o século XI. Mas, se não tem muito comércio, como é que as pessoas sobreviviam nesse período do século V até o século XI, sem o comércio? O período da Idade Média, ele é caracterizado, né, pelas relações feudais, né? O senhor, né, que é um senhor feudal, não é aquele rei do século XV, não é um rei absolutista, é como se fosse um mini-rei. Ele tem um pedaço de terra, ele distribui, né, pedaços de terras para famílias de camponeses, ele distribui pequenos pedaços de terras para as famílias, e você vai ter os servos, as famílias de servos. Né? O servo, na Idade Média, o que ele vai fazer? Ele vai produzir naquelas terras que o senhor feudal, né, deixou para ele, tudo que ele precisa para ele comer, né, e tudo que o senhor também precisa. Então, ele vai ter que produzir para ele, e também dar boa parte da produção naquelas terras para o senhor. Cada família, né, vai dar um pouquinho
para o senhor feudal, tá certo? E, a partir dessa relação, o servo ainda vai ter que trabalhar nas terras do senhor, ou seja, é um sistema de exploração que não é escravidão porque o senhor não vende o servo, mas é uma relação de bastante exploração, vamos dizer assim. Esse tipo de relação, né, do senhor e do servo, e do clero também, né? A igreja tem um papel muito importante, né? A igreja católica que vai começar a ganhar poder só 300 anos depois da morte de Cristo, né? Primeiro ela vai lutar contra o Império Romano, né, no mundo antigo, e depois que ela lutar, ela conseguir o poder, ela vai desenvolver o seu poder como a maioria das pessoas conhece, né? A Idade Média, a Igreja Católica, no século XV, ela estava queimando pessoas, fazendo julgamento e colocando pessoas na fogueira, né? A Inquisição. O papel da Igreja na Idade Média era um papel muito importante também, né? Ela servia para, mais ou menos, fazer o quê, né? Conformar os servos de que eles tinham que dar boa parte para os senhores, até porque a igreja também era bastante privilegiada nesse período, né? Então, o papel dela era de conformação, né? De fazer as pessoas aceitarem, até porque a igreja vendia um reino no céu. Né? Ou seja, ela não queria vender um reino na terra, então ela tinha essa função, ela tinha esse papel. Então, durante a maior parte da Idade Média, a gente não tem muito comércio, não tem muita troca, tá certo? O comércio, ele vai começar exatamente com a própria igreja, né? Com as cruzadas, né? As cruzadas, tiveram várias cruzadas, né? E qual que era a função da cruzada, né? O Papa colocou lá que era para chegar, né, até ali a região sagrada, né, do Oriente Médio, onde Jesus Cristo nasceu, mas tiveram várias lutas em nome de Deus, né? O Papa reuniu, foram mais de 10 cruzadas, e essas cruzadas, que começou mais ou menos no século XI, também, né, além da questão religiosa, a função religiosa, tinha a função de expandir territórios, conseguir mais terras, pilhagem também, né, que é o saque dessas guerras no meio do caminho. Então, essa cruzada, né, essas relações, elas foram fortalecidas por essas cruzadas. Então, Oriente e Ocidente vão ficar mais próximos, graças à expansão das cruzadas, e essas lutas religiosas, e graças a essas lutas religiosas, vai renascer o comércio, né? Por isso que vem o nome, né? Renascimento comercial, certo? Então, era importante frisar isso para vocês, tá? Vamos para o próximo parágrafo? A Ana leu, pode ser você, Luiz ou Lavínia? Pode ser eu. Vai lá, Lavínia. As novas cidades surgiram, na maioria das vezes, próximas às terras de algum senhor. Essas terras eram chamadas de senhorio. Com o renascimento urbano, várias atividades se desenvolveram nas cidades, movimentando a economia local. Uma dessas atividades foi o artesanato. A partir de então, organizou-se o processo de população. De produção. Processo de produção. De produção. E surgiram máquinas para atender a demanda do mercado. Tá legal, Lavínia. Então, veja bem, o próprio nome fala, né? Renascimento urbano, tá certo? Então, veja bem. Então, a Idade Média, a característica da Idade Média é o quê? A característica da Idade Média é a vida no campo, né? O servo trabalhando nas terras e produzindo para o senhor,
que era um nobre, tá certo? Fazia parte da nobreza, né? Quem que era a nobreza? Esses caras que viviam no castelo, os guerreiros, né? Esses homens que foram fazer as cruzadas eram os nobres, né? Um guerreiro, ele não produz, né? Ele não pega na enxada, né? Ele só vive, né, do trabalho desses camponeses. Então, essa é a característica da vida do mundo feudal. Mas vão começar a surgir as primeiras cidades comerciais nesse período, certo? Então, e vai surgir o artesanato e o que a gente vai chamar de renascimento urbano, que ficou lá de 1400 até o século XI. Mas veja bem, no século XI apenas está renascendo. A vida ainda na Europa, né? Isso porque a gente não está falando na vida na América, mas a vida na Europa, ela ainda é majoritariamente uma vida rural, baseado não na troca, mas cada um produzindo seus alimentos. Tudo bem? Bom, vamos seguir para o próximo. Vamos lá? Pode ser a Luíse? Pode, só um momento. Vamos lá. A atividade artesanal se destacou inicialmente foi a produção textil, Isso. ou seja, a produção de tecidos de lã e seda, principalmente. Toda a produção era organizada pelas chamadas corporações de ofício. Nessas corporações se encontravam pessoas de uma mesma profissão, de uma mesma religiosidade e que mantinham uma relação de proteção mútua. Legal. Então, veja bem. Então, essa questão da produção têxtil é bastante importante, né? Porque lá na frente, que a gente vai chegar, né, na Revolução Industrial, tá certo? A produção têxtil também vai ser a indústria têxtil que vai, tipo, estourar a Revolução Industrial, e a gente vai falar sobre isso, vai ser bem legal. Enfim, a Revolução Industrial também vai se basear na indústria têxtil, mas a gente vai chegar lá. E as corporações de ofício, tá certo? O que eram essas corporações de ofício? Então, veja bem, a corporação de ofício é como se fosse o que a gente hoje chama de cartel. São grupos de determinadas profissões que se juntam para fazer com que os seus interesses sejam preservados. Então, por exemplo, a gente tinha naquele período as corporações dos sapateiros, a corporação dos alfaiates, a corporação dos ferreiros, e assim por diante, né? Então, quando começou a surgir, então, ao invés de, por exemplo, um sapateiro ficar concorrendo com outro, eles se organizavam e falavam o seguinte, vamos colocar algumas regras, né? Vamos estabelecer o preço, vamos estabelecer a qualidade do produto, vamos estabelecer quantos produtos a gente vai produzir, vamos estabelecer quantas pessoas vão poder aprender, quem serão os aprendizes, e assim por diante. Tá? Então, o surgimento dessas corporações, ela tinha como meta fazer com que esses grupos fossem preservados. Né? Então, a gente está falando do século XII, o século XIII, e mais para frente, com o desenvolvimento do capitalismo, né? Com o desenvolvimento do capitalismo, essas corporações vão ser extinguidas. Tudo bem? Bom, quem que leu aqui? A Ana, a Lavínia, a Luísa, a Diana. Pode ler? Posso. Vamos lá. As corporações de ofício eram administradas e controladas por um mestre artesão, responsável pela produção e manutenção do mesmo padrão, normas e regras.
em todas as oficinas de artesãos. Funcionários e trabalhadores das oficinas eram chamados de jornaleiros e geralmente viviam na casa do mestre. Nas oficinas também existiam os aprendizes, jovens que queriam seguir uma profissão relacionada ao artesanato. Bom, não. É por parágrafo. Valeu, Diana. Então é o seguinte, a questão aqui das corporações de ofício, né? Tá falando mais ou menos o que eu falei. Tinha um mestre, que é o cara que tinha o domínio da profissão, né? Tinha uns jornaleiros, que eram os trabalhadores, que dizem que também trabalhavam esporádico, diaristas, né? E os aprendizes, né? Os aprendizes eram os caras que iam trabalhar lá e, enfim, eles não tinham nem salário, né? Porque eles iam se tornar no futuro um mestre, né? E lembrando que os artesãos, eles eram muito valorizados nesse período, né? Eles eram considerados pessoas que tinham dons. Então, a gente vê algumas coisas que eram construídas na Idade Média, uma carruagem, né? Os caras com ferramentas bem manuais produziam, né, artefatos muito bem produzidos, né? Isso a gente vê em qualquer civilização um pouco mais antiga do que a sociedade moderna e capitalista, que eles produzem com maestria, né? E para ter essa produção, você precisava lá ficar um bom tempo aprendendo, tendo essa relação. Bom, deixa eu virar aqui. Quem pode ler? Quem toparia ler? Próximo? Eu posso continuar, professor. Vai lá, Ana, por favor. A organização das oficinas artesanais em corporações tinha como principal objetivo uma articulação política e econômica, a fim de enfrentar os mercadores, que passaram a viver nas cidades com interesse estritamente comercial. Os mercadores tornaram-se homens ricos e poderosos. Muitos foram os precursores das atividades bancárias. Beleza. Bom, é o seguinte. Então, eu falei que eles tinham, né, essas oficinas, elas tinham essas corporações com interesse, né, em se proteger e, principalmente, né, desses mercadores, né? O que é o mercador? O mercador é o cara que não produz nada, né? É o burguês moderno, né? É o banqueiro moderno, né? O que o banqueiro moderno faz hoje? Ele não faz nada, né? Que nem disse o professor um dia desses, não produz uma grama de riqueza, né? E ele é o grande bilionário, o grande trilionário, né? Esses mercadores eram esses caras, né? O que ele fazia? Ele ia lá, com a sua carruagem, tinha uma expedição, contratava gente, até porque tinha galera que ia assaltar, e ele ia numa região, comprava mais barato e vendia numa outra região mais cara, né? O produto mais caro. E esses caras foram os primeiros burgueses, vamos dizer assim, né? Esses primeiros comerciantes, né? Então, o objetivo dessas corporações era, de alguma maneira, se proteger, né, desses mercadores, que serão os primeiros burgueses, e, enfim, né, e depois vão se manter ricos, que nem a própria Ana falou, né, aquela galera que vai passando de geração em geração, e por aí vai, né. Bom, seguindo, vamos continuar nessa dinâmica, vai mudando. Posso continuar? Vai lá, por favor. Os mercadores impulsionaram as atividades comerciais a partir do século XI, correto? Correto. Transitando de cidade em cidade, negociando suas mercadorias. No século XIII, é isso? 12. Perdão. Os mercadores passaram a organizar... Só um momento. Passaram a organizar as feiras
Importantes locais comerciais, as principais feiras do século XII foram a de Champagne e Brie, que se encontraram nos territórios da atual França. Tá, legal. Bom, quando vocês foram pesquisar sobre as feiras comerciais, vocês vão ver que, né, foram esses locais, né, que... Aí, só pediu. Obrigado. A gente vai ver que esses locais foram que vão impulsionar. Então, lá na cidade de Champagne, eu não sei se é lá que inventaram a champanhe, né? Eles começaram a organizar as pessoas, né? Nessa região que vinham gente de vários locais e começou a renascer o comércio, né? Então, se você pegar o mapa das rotas comerciais na Europa, você vai ter várias cidades, cidade na Alemanha, em Champagne, na França. Então, são as primeiras feiras comerciais, né? Então, o que não existia na Idade Média está começando a surgir e existir, né? E surgir na Europa a partir dessas feiras. Tudo bem, gente? Lavínia ou Diana? Pode ser? Continuando a leitura. Eu não consigo ver aqui as próximas, porque o negócio da gravação fica bem em cima, sabe? Se eu descer, eu teria que descer ou subir? Descer? Ou subir? Aí, né? Pera, as atividades comerciais, não, pera. Tá. Lê esses 2 parágrafos, Diana. Pode ser? Tá visualizando? Quer que desce mais ou sobe? Desci. Diana. Beleza. Posso? Pode. As atividades comerciais e bancárias e as feiras levaram ao rápido desenvolvimento urbano. Assim criou-se uma estrutura de segurança que garantiu a realização dos negócios comerciais. Então, está falando aqui basicamente dessas feiras, dessas atividades que estão surgindo nesse período, né, que garantiam os negócios. Continuando. Professor, desce um pouco. Desce, né? Vamos lá. Algumas das principais características das cidades medievais eram as muralhas, as torres e os portões que proporcionavam uma maior segurança para moradores e comerciantes. A maioria das cidades não chegava a ter 20 mil habitantes. A maior cidade do mundo ocidental era Paris, uma população que não ultrapassava 100 mil habitantes. Então, aqui está falando, né, sobre... Aqui está falando, né, enfim, as cidades eram pequenas, né? Então, para vocês terem uma ideia do que é 100 mil habitantes, então vamos tomar a região do ABC como parâmetro, né? Santo André não tem 1 milhão de habitantes. Tem 700 mil habitantes. São Bernardo tem, acho que, uns 900 mil habitantes hoje, né? E então, a maior cidade naquela época tinha 100 mil habitantes, ou seja, 1/10 do que hoje é a cidade de São Bernardo, vamos colocar assim, tá? Bom, falta 2 parágrafos. Quem pode ler? Colocar um pouquinho para baixo, eu consigo ler. Vai lá, beleza. Tá bom ou não? Com a ascensão das cidades comerciais, as cidades a partir do século XI tiveram enorme crescimento e se transformou bastante ações, ampliando para os espaços de crescimento. Falei muito. Crescimento, acho que cortou. Será que a Diana... Diana, não te ouço. Você me ouve? Diana? Era um pouco.
Diana, não te ouço. Ela sumiu. Ali! Diana, Oi? eu não tô te ouvindo. Agora te ouvi. Caiu? Caiu. Vamos fazer assim? Pode ser. Eu nem sei qual foi a parte que eu parei. Oi? Eu nem sei qual foi a parte que eu parei. Você estava com a assentação das atividades comerciais, né? É isso. Ô, filho, eu vou pôr Quer reler novamente? Ah, posso reler, professor? Vai lá. Com a criação das atividades comerciais, as cidades, a partir do século XI, tiveram enorme crescimento que transformou bastante suas feições, ampliando para os espaços além dos muros. Crescimento proveniente de feiras e das atividades comerciais realizadas pelos mercadores nas beiras das estradas. Bom, então aqui está falando da importância dessas feiras, né? E que isso vai consolidar, né? Esse comércio, né? Bom, continuando. Quem leria o último parágrafo? Luiz? Ana? Posso ler, professor? Vai lá, Luiz, por favor. A partir da ampliação das cidades, além dos muros, criaram-se novos muros com os quais novas cidades foram delineadas, além das que já existiam. Os burgos, cidades com muros, se desenvolveram economicamente e ampliaram de tamanho. Dos burgos surgiram os burgueses. Lá, a nova classe social, chamada burguesia. Importantes comerciantes que foram fundamentais para o desenvolvimento da mentalidade capitalista. Bom, beleza, né? Assim a gente encerra esse texto e a gente tem mais ou menos a noção do que é a burguesia e da onde surge a burguesia. Então, a burguesia, ela surge, né, dessas cidades. Então, essas cidades comerciais, elas vão se transformar, elas vão tornar-se independentes e essas cidades vão ser chamadas de burgos, né? Os habitantes desses burgos serão chamados de burgueses. E depois, quem serão os burgueses? Serão esses comerciantes e esses artesãos que vão se enriquecer. Mas especialmente esses comerciantes, essa galera que está organizando essas feiras, eles vão se enriquecer, vão criar atividades bancárias, tá certo? Essas atividades bancárias vão organizar essas feiras que vão criar os burgos. A partir do burgo, né, vão ter as cidades comerciais e aí vai desenvolver, tá certo? Toda uma classe de burgueses. Então, a gente já sabe, tá certo? Que a burguesia, ela vai surgir mais ou menos nesse período, tá? Do século XI em diante, mas não tem uma data pré-definida, né? Uma data, começa aqui. Não, vai se desenvolvendo, vai passar século XI, século XII, século XIII, século XV. Eu vou voltar para a linha do tempo novamente, tá certo? Vou voltar aqui para a linha do tempo, só para a gente se situar. Então, vamos lá, novamente, né? A Idade Média, que vai de 473 até 1453, do século XV, mas é aqui, no século XI, né? Nos anos 1000 e alguma coisa, que começa o comércio, tem a cruzada, as grandes cruzadas, que vão ser muito importantes, né? Que são as guerras religiosas em nome de Deus, organizadas pela Igreja Católica, que vão juntar o Oriente com o Ocidente e vai desenvolver o comércio que estava meio que parado durante toda a Idade Média. E esse comércio vai se desenvolver, tá certo? A partir, principalmente, das grandes navegações, que começa na Idade Moderna aqui, né? Cristóvão invade as Américas em 1492, alguns anos depois da queda de Constantinopla.
o Colombo chega aqui, né? Não à toa eles dão o nome de índios, né, para o povo, porque eles acharam que tinham chego nas Índias, que era outro caminho. Eu nem gosto de utilizar o termo o índio, mas é a partir daqui que renasce o comércio. É a partir desse período que surgem os burgos, as cidades comerciais, é mais ou menos aqui que vão surgir os burgueses, tá? E eu vou tentar explicar para vocês, tá? Mais para frente, que burguês, tá certo? Não é só pessoa que tem dinheiro, tá? Não basta você ter dinheiro para ser burguês. E assim... Pensar... Oi? Diana, acho que seu microfone tá ligado. Não sei se você queria falar alguma coisa. Nossa, desculpa, professor. Não, sem problemas. Tranquilo. Eu vou tentar mostrar, na visão marxista da história, que, né, não basta ter dinheiro para ser burguês, não basta ser político para ser burguês. Ser burguês é ser proprietário dos meios de produção. Ser burguês não é só ser um político que nem o Bolsonaro, tá certo? Na verdade, o Marx vai explicar isso logo no começo do livro, que a política, na verdade, não passa de um comitê que representa os interesses da burguesia. Que o político não necessariamente é o burguês. A gente geralmente acusa o político. O Bolsonaro, o Maluf, o Lula, seja lá quem for, né? Não é ele o burguês. O Marx, na visão do Marx, né? Os políticos, eles são representantes dessa classe burguesa que ela vai conquistar o poder. Tá? Gente, tudo bem? Deu para captar essa ideia do começo? Tá. Deu sim. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente tinha combinado até as 20h30, tá? São 25 agora. Dá para a gente começar a entrar no texto. Entrar no texto do Marx agora mesmo, tá? E aí a gente vai até umas 20h20, das 8h20, e depois a gente já encaminha para as considerações finais. Beleza? Certo, bora. Bora, então. Então, vamos lá. O texto é o Manifesto Comunista. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu parar de compartilhar essa aqui. E vamos agora para o manifesto. Tá. Legal. Bom, esse aqui é o texto, o Manifesto do Partido Comunista, tá? Ele foi escrito no ano de 1848. Aqui estão os capítulos, né, do texto, tá? Ele é bem curtinho. Talvez a gente demore para terminar ele, porque a gente vai tentar seguir os caminhos. Tudo que o Marx falar que é difícil, né, no meio do caminho, a gente vai... tudo que o Marx falar que é difícil, a gente vai tentar dar uma destrinchada, que nem eu fiz isso com vocês, né? Então, eu expliquei um pouco da história do desenvolvimento da burguesia, tá? E agora a gente vai lendo, e quando tiver que parar para fazer uma outra leitura, a gente vai falando sobre outras questões a partir dessa leitura que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá. Tá? Então, vamos direto ao assunto. Manifesto do Partido Comunista, escrito em 1848, tá certo? Bom, tá chegando mais a Kessler. Boa noite, Kessler, seja bem-vinda. Bom, então, o Marx, ele nasce em 1818, e morre em 1883, tá? O Engels, se eu não me engano, é 1820, 1895, não tenho a data exata, tá? Ou seja, eles vivem o século XIX, tá? Eles vivem o capitalismo ganhando, logo depois que o capitalismo da Revolução Francesa e da Revolução Industrial,
Eles vão viver um pouco depois, ou seja, a energia do capitalismo. E o Marx vai poder criticar o capitalismo. E por que ele vai poder criticar o capitalismo? Porque ele vive, ele começa a ver exploração, ele começa a ver desigualdade, e ele começa a se incomodar com isso. A princípio, o Marx acreditava que dava para ter um mundo capitalista perfeito. Ele acreditava que poderia ter uma cadeia que salvava as pessoas. Ele acreditava nisso. Só que aí, depois de um período, ele muda, né? Parece que em 1843, tem até um filme sobre isso, a gente pode até tentar assistir depois, tá? O Jovem Marx, né? Quem sabe a gente assiste ele depois, no final, né? Porque é o período que o Marx deixa de ser um Marx e passa a ser um outro Marx, né? E por que o livro é do Marx e do Engels e a gente está falando mais do Marx? Porque o próprio Engels considerava o Marx um gênio, né? Ele falava que ele era o segundo violino, né? Como o primeiro violino é mais importante, o segundo violino. Então a gente fala mais de Marx, a gente fala de marxismo, a gente fala de uma série de coisas. Tá? Então ele é escrito no ano de 1848, é o ano que tem grandes agitações na Europa, inclusive o mundo, né, está lutando ainda contra os resquícios da monarquia, da nobreza. Certo? Não confundir nobreza com monarquia, desculpa, confunda nobreza com monarquia, que é a mesma coisa. Não confundir nobreza com burguesia. Eu vou tentar explicar um pouco mais, né? Porque as pessoas falam, a elite e os nobres. Não. Nobre é a classe econômica que a burguesia combateu. Tá? A burguesia é uma nova classe econômica que vai surgir a partir, né, do século que a gente estava vendo lá, do século XI. No século XV, a burguesia não é forte o suficiente, mas no século XVIII ela já está mais potente, ela toma o poder. E a gente vai entender tudo isso lendo o livro, tá certo? Então, vamos ao que interessa. Bom. O Manifesto do Partido Comunista. Quem chegou depois aqui foi a Kessely. Kessely, boa noite. Você ouve a gente? Boa noite, estou escutando, tudo bem? Tudo jóia. Kessely, a gente está fazendo uma dinâmica aqui, né? De que cada um lê um parágrafo e a gente vai seguindo. Tá afim? Você topa? Ah, bacana, posso fazer parte, sim. Então, legal. Vamos lá. Você pode começar, então. Tá bom, vamos lá, peraí, deixa eu só abrir ele aqui. Rapidinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Manifesto do Partido Comunista. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa se uniram em uma santa campanha difamatória contra ele. O Papa e o Tsar Metternich e Guizot, não sei como que falam esses nomes, desculpa. Radicais franceses e policiais alemães. Beleza. Bom, esse primeiro parágrafo é o seguinte, o Marx está falando, olha, existe um fantasma, né? O fantasma do comunismo. Todas as potências da velha Europa estão contra, né? Quem é ele? O Papa. Né? O Papa é um poder, é uma potência, a gente estava vendo isso. O Czar, quem que é o Czar? É o imperador lá da Rússia, né? Que vai cair só em 1917, né? O Czar. E ele está falando em 1848, né? Metternich e Guizot. Metternich, se eu não me engano, ele é um príncipe do Império Austro-Húngaro, e o Guizot é da França, né? Ele é acho que um primeiro-ministro da França. Então ele está falando aqui nesse primeiro parágrafo o seguinte: está todo mundo, né, contra esse espectro do comunismo que está surgindo. As ideias comunistas estão surgindo nessa época. As ideias comunistas só podem surgir depois do capitalismo pleno, né? Não podia se pensar antes um comunismo antes do capitalismo. Então, essas ideias, né? Tá todo mundo combatendo, né? Essa nobreza, esses poderosos, né? A religião,
o czar, né, o príncipe lá do Império, eu não sei se é da Hungria, enfim, todos os representantes da nobreza estão contra. É isso. Basicamente, é isso que está falando nesse parágrafo. Tá? Pode seguir o próximo parágrafo? Posso, claro. Qual partido de oposição não foi qualificado de comunista por seus adversários no poder? Qual partido de oposição, por sua vez, não lançou de volta a acusação de comunista, tanto a outros opositores... Peraí, só um minutinho. Isso. Tanto a outros opositores mais progressistas quanto a seus adversários reacionários. Tá. Opa. Não, aqui eu gosto dessa parte aqui, que assim, o que ele está dizendo aqui, né? Tá todo mundo acusando o outro de comunista. É que nem hoje, né? O Bolsonaro fala, o PT é comunista. Aí o PT vai lá e fala, não, mas comunista é... Não, aí fala, o PCdoB é comunista. Aí o PSDB fala, não, mas comunista é o PT. Aí o PT fala, o PSOL é comunista. E, na verdade, nenhum deles é comunista, né? Quem sabe o PSOL está mais próximo, né, do que seriam umas ideias, mas eu tenho visto bastante críticas, né, de pessoas dentro do PSOL que parece que o PSOL está longe de ser um partido revolucionário tal qual comunista, como o Marx escreveu. Nem o PSOL seria, talvez, esse partido, né? Mas, assim, o que ele está dizendo aqui, né? Olha, tá todo mundo, né, acusando o outro de comunista, né? Eu não sei se vocês já viram isso, né? Olha, aquele lá é comunista, enfim, um chamando o outro de comunista. Aí o cara que foi acusado de comunista fala, não, o outro é comunista. O Marx está falando isso daí. Olha, então quer dizer, isso não é novo. Isso não é novo, tá? Isso é de 1848. O Marx ele tem uma frase famosa que ele fala, a história se repete, né? A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Ou seja, a história se repete. Então, é muito louco quando você vê todo mundo. O Bolsonaro essa semana falou não sei o que de comunista e o PT. E o Lula já falou, eu não sou comunista. Então, assim, é muito doido isso, né? A história se repetindo novamente, tá? Bom, tudo bem, gente? Tudo. Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma observação a qualquer momento, por favor, tá? Continuando. Deixa eu ler só aqui a primeira parte aqui, né? Que tem um asterisco aqui, né? Esse texto é uma reprodução de um manifesto comunista 150 anos depois, publicado pela Contraponto Editora e editora Fundação Perseu Abramo, 1988, tradução de Victor Hugo Klagsbrun, professor titular do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense, escrito entre dezembro de 1847 e janeiro de 1848. O manifesto foi impresso e publicado pela primeira vez em Londres entre fevereiro e março deste último ano. Esta tradução feita diretamente do alemão Marx e Engels Werk e Institut für Marxismus, desculpa, eu sou monoglota, Leninismus, Teiz, Verlai, Berlim, 1972, se baseia no texto da última edição, que foi revisada por Friedrich Engels em 1890. Ela contém pequenas alterações em relação às edições anteriores. Tá? Bom, beleza. Vamos para cá. Eu acho que a gente... Vamos terminar essa parte aqui. Quem pode ler? Essa parte em azul? É. Posso ler. Vai lá, Diana.
Duas conclusões decorrentes deste fato. O comunismo já era reconhecido como força poderosa por todas as potências europeias. Já é tempo de os comunistas exporem abertamente sua visão de mundo, seus objetivos e suas tendências, contrapondo, assim, um manifesto do próprio partido além do espectro do comunismo. Como esse objetivo, reuniram-se em Londres comunistas de várias nacionalidades e esboçaram este manifesto, que será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Bom, então, o Marx fala que, né, as conclusões que eles tiram. Bom, se está todo mundo falando mal, né, então significa que nós somos força, né? Isso parece que aconteceu com o Bolsonaro, né? De tanto falarem mal dele, esse cara foi eleito, né? E aí ele tá falando... Infelizmente, isso não aconteceu com o socialismo e com o comunismo. Mas, de tanto falar mal, né? Significa que, né, já é reconhecido. Então, se, né, é para ficar falando mal e falando do jeito deles, é hora da gente falar o que é comunismo. E aí a gente vai escrever um texto e vai falar o que é o comunismo. Tá certo? Bom, gente, eu acho que tá bom, né? A gente para por aqui e continua a partir da próxima aula, tá? Na próxima semana. Assim, seria legal, né, para vocês terem acesso a esse texto é fácil. Manifesto Comunista PDF. Vai aparecer expressão popular, tá certo? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Vocês vão colocar aqui, ó. Manifesto Comunista PDF. Onde você colocar aqui? PDF. Você vai dar... Vai aparecer, ó. Expressão popular. Deixa eu ver. Tá. Expressão popular, você vai clicar nele, já vai abrir aqui, ó, fácil, tá? E aí, se vocês, né, que já estão na leitura aí junto, quiserem dar uma lida de, sei lá, não muito assim, né? Tipo, uma página, né, Burgueses e Proletários, ó. Se você ler isso aqui, ó, até aqui já tá bom, ó, página 11, página 12. Dá uma lida antes, assim, para a próxima aula, se puder, né? Eu não sei se vocês estão ouvindo, né? Falar bastante em comunismo, né? E, ó, a Cassie está falando que tem uns 3 livrinhos desse. É bem baratinho lá na editora Expressão Popular. Eu lembro que uma vez eu comprei para os meus alunos, eles deram dinheiro, eu comprei. Tinha um amigo meu que vendia. A Cassie, ele tem aí, ela tá passando, se alguém quiser, né? É só pedir. Certo, Cassie? E eu acho que a gente, né? O ideal é a gente tentar compreender, né? Que não é fácil, né? É um livro que eu já li várias vezes e eu tô sempre aprendendo com ele. E assim, fazer uma leitura coletiva, assim, tem sido uma experiência bem bacana, tá? E aí, se vocês puderem, para a próxima semana, seria bem bacana. Tá certo, gente? Tá bom, professor. Eu tenho uma dúvida. Opa, por favor. Mas não sobre o assunto, tá? Sobre a aula. Se já tem o dia e o horário da próxima aula? A ideia eu tinha pensado, eu com a Clícia, de fazer toda terça nesse mesmo bate-horário. Das 7 às 20h30. O que vocês acham desse horário? Eu acho ótimo, gente. Eu acho ok também. Legal? É bacana. Eu não vou aparecer sempre, mas de vez em quando eu vou tentar aparecer por aqui, tá bom? Não, certo, sem problema. Eu pensei nesse horário, porque eu pensei na galera que trabalha e tal,
enfim. E é isso. Acho de até vou falar com a Lei depois, a gente o combinado é esse mesmo, né? Dada a disponibilidade do Alê, né? Acho que é importante vocês aproveitarem aí. Mas nós teremos outras aulas também. Caso bata de algum professor que só tenha disponibilidade de terça, eventualmente precisa de alguma aula, a gente avisa antes, tá bom? Mas a ideia é essa mesmo, toda terça a gente está confirmado aí para fazer a leitura aí dessa obra completa, tá bom? Isso, e assim, sem pressa, né? A ideia é isso, e a gente ir lendo, e por favor, né? Anotem as dúvidas de vocês, tragam as dúvidas, né? Por mais simples que sejam para as próximas aulas, e aí a gente vai discutindo e vai destrinchando. Eu acho que vai ficar bacana, tá? Não, eu agradeci, gostei bastante, adorei a participação de vocês, eu acho que esse é o caminho, a gente sem pressa, a gente vai lendo o texto, tem funcionado, a aula é uma coisa muito doida, né, eu estou há mais de 10 anos, eu já fiquei triste, já fiquei desanimado, e às vezes a gente anima, e ultimamente essa dinâmica, ela tem me trazido bons frutos, né? Bastante feedback positivo. E, enfim, quando as coisas dão certo, a gente tem que seguir em frente, né? E a ideia é, depois desse livro, pegar outros livros para tentar entender Brasil, América Latina, né? Independente do vestibular, mais importante é a gente compreender esse Brasil. E, enfim, um dos objetivos da sociologia é apontar caminhos da transformação da sociedade. Professor, obrigada pela aula também, gostei bastante. Eu que agradeço. Eu queria fazer uma observação sobre você ter citado a Igreja Católica, né, como um órgão, entre muitas aspas, né, eu não considero nos dias de hoje, mas realmente foi muito importante no sentido de controlar as pessoas, né? E aí eu queria indicar um livro que é de uma moça chamada Silvia Federici. Ela é uma mais velha, ela deve ter os seus 60 anos. O nome do livro é O Caliban e a Bruxa. Ela faz uma análise, né, tipo uma linha do tempo do período do século XI, inclusive, que você falou, você citou, até os dias de hoje, como a Igreja Católica influenciou no sentido de colocar a mulher como um ser inferior, sabe? É bem foda, a leitura é bem legal mesmo. É muito incrível porque ela vem com fontes embaixo, sabe? Não é nada assim, sem fonte, é incrível. Que não fala só sobre a mulher, mas fala sobre toda a sociedade e o quanto a Igreja Católica foi danosa para o desenvolvimento social. Caliban e a Bruxa? Isso, eu vou escrever aqui no chat. Caliban e a Bruxa de quem? Silvia Federici. Eu vou escrever aqui no... Aqui. E é isso, obrigada. Até terça-feira, então. Eu que agradeço, gente. Vamos tentar manter esse encontro aí. Sim, essa questão da Igreja Católica é bem importante. Eu gostei, adorei a sua indicação aqui. Tá? Eu já anotei, tomei nota, deixa eu ver aqui. Já veio no chat aqui. Silvia Federici, né? Federici. É brasileira ela? Você sabe? Ela é argentina, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas eu acho que ela é argentina. Tá legal. Tá anotado. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Deixa eu só mandar um beijinho pra Kes, rainha. Beijo. Beijo, rainha. Que bom ver que você estava aqui, hein? Da hora, de verdade. Valeu, professor. Valeu, Kézia. Valeu a todas, né? Obrigada, professor. Eu que agradeço. Bom, gente, mais nada? Chega por hoje? Chega? Então tá. Até a próxima. Até, obrigado pela aula, Até. professora Miriam. Até, gente. Tchau. Obrigada, boa noite, Tchau, galera. gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Vou pegar a parte do neném.
Clícia, quer conversar? Eu vou parar de gravar aqui. Não, tranquilo. Tava só ouvindo, só. Foi boa, né? Eu acho que foi, né? Feedback deles foi positivo. Enfim, vamos esperar, né? Vamos ver se Eu coloquei a gente dá continuidade. Deixa eu abrir aqui. Fiz uma lista de presença mais para a gente saber um pouquinho